Oi, tudo bem? Então vamos continuar com a nossa aula de transistores. Desta vez a gente vai resolver algumas questões. Bem, primeira, quais as relações entre as correntes e as tensões no transistor NPN e PNP? Primeiro vamos tomar como exemplo um circuito de um transistor com um transistor NPN. Então esse circuito aí. Primeiro, por que esse transistor ele é NPN mesmo? Vamos lembrar da simbologia do NPN. Primeiro, quem que diz que o transistor é NPN? É a setinha que está escrito nele. Nesse transistor, a setinha está apontando para onde? Para o emissor. Lembre-se que a setinha também destaca que é o emissor. Então, a setinha está apontando para o emissor. Se a setinha está apontando para o emissor, então o emissor ele é do tipo N. Se o emissor é do tipo N, a base, que é o centro, vai ser do tipo P, porque o emissor é oposto à base igual ao coletor. O coletor fica no lado oposto ao emissor, então esse transistor é do tipo NPN. Então o emissor fica embaixo, na setinha, a base no centro e o coletor lá em cima. Perfeito. Identificamos que é um transistor do tipo NPN. Agora, quais são as relações entre as correntes e as tensões nesse transistor? Bem, se a gente desenhar as correntes que atuam nesse transistor, a gente consegue perceber que a corrente do emissor será igual à corrente do coletor mais a corrente da base. No transistor NPN, a corrente flui do sentido coletor-emissor e base-emissor. Então a gente primeiro pode dizer que a corrente do coletor, a corrente do emissor, é a soma da corrente da base mais a corrente do coletor, e que a corrente flui do sentido coletor-emissor e base-emissor. Isso é algo exclusivo do NPN. Quando a corrente da base passa pela base e vai para o emissor, ela deixa uma tensão de 0,7 volts nesse polo, já que entre a base e emissor é um diodo. Pode ser 0,7, pode ser qualquer tensão que a questão informar, mas aproximadamente 0,7, vamos usar como convenção. Quando a corrente ela passa pelo coletor e pelo emissor, ela deixa uma tensão nos terminais do coletor emissor, uma tensão que varia entre 0 e VCC. Será 0 se estiver na situação de corte e será VCC se estiver na situação de saturação. Se estiver entre 0 e VCC, a gente diz que ele está na região ativa. E na região ativa, a corrente do coletor ela se limita à seguinte equação: beta vezes B. Então, quando o transistor estiver na situação da região ativa, a corrente do coletor máxima, a corrente de coletor será beta multiplicado pela corrente de base. Essa é a relação de tensão e corrente no transistor NPN. E no transistor PNP, basicamente a mesma coisa. O que é que vai mudar? Primeiro, o fluxo de corrente. A corrente não flui do coletor para o emissor. A corrente flui do emissor para o coletor e do emissor para a base. Então a corrente flui no sentido contrário do NPN. Então, como diferença, você tem isso, que a corrente no transistor PNP funciona em sentido oposto ao NPN. Então, no PNP, a corrente flui do emissor para o coletor e do emissor para a base. É o oposto do NPN. Entretanto, aquela regra ainda vai da corrente do emissor ser igual à corrente da base mais a corrente do coletor. Quando a corrente do emissor passa do emissor para a base, ele deixa um diferencial de tensão a tensão de 0,7 volts. A gente chama de VEB. Perceba que é VEB e não VBE. Por que é VEB? Porque ele passa do emissor e vai para a base. Então, você tem um sentido diferente, né? E quando ele vai para o coletor, é a mesma coisa o nome que se dá é diferente, mas a lógica é a mesma. Quando ele passa do emissor para o coletor, a gente chama a tensão de VSC, e essa tensão ela varia
ela pode ser 0, VCC, ou está entre 0 e VCC. Se for 0, está na situação de corte, se for VCC, está na situação de saturação, e se tiver entre esses dois valores, você tem a situação de na região ativa. Então, a corrente do coletor nesse caso, que o transistor vai estar controlando o fluxo de corrente, né? A corrente nesse caso será beta multiplicado pela corrente de base. Então, resumindo, qualquer relação de corrente e transistor nos transistores NPN e PNP. No transistor NPN, a corrente flui do sentido coletor emissor e base emissor, enquanto que no transistor PNP, a corrente flui do sentido emissor-coletor e emissor-base. Quando a corrente no transistor NPN passa pelo coletor emissor, ele deixa um VSC, que varia entre 0 e VCC, e ele deixa um VBE de 0,7 volts. Se o transistor estiver na região ativa, a tensão ela vai ficar entre 0 e VCC. E se o transistor estiver na região de corta tensão, VCE será 0 e a tensão VCE será 0 e não haverá condução de corrente entre o coletor e emissor. Se o transistor estiver na região ativa, a tensão VCE vai estar entre 0 e VCC e a corrente no coletor será igual a beta multiplicado pela corrente da base. E se o transistor estiver em saturação, a corrente do coletor será total e a tensão no coletor emissor será de 0. O mesmo vai se aplicar para o PNP, né? Nesse caso, o que vai mudar é só a lógica, só alterar os nomes que se dá. Mas basicamente, se eu fosse dar uma resposta de forma textual, seria o que eu acabei de dizer. E se fosse dar uma resposta de forma escrita, que eu acho que seria mais válida para o professor aceitar, seria dessa maneira. Então você pode fazer as duas formas, né? Para garantir que você vai acertar a questão. E é isso.